Pessoal, então vamos lá. Voltando desse intervalo, a gente precisa concluir esse assunto ainda, né? Tá, antes do intervalo, nós começamos a trabalhar os princípios básicos da administração. Eu disse a quem eles são aplicados e quais são. Quais são? Princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pirem. Eu vi uma questão da FUNRIO, achei que perguntava, entre os princípios a seguir, eu vou mostrar isso para você hoje, qual é um princípio da administração previsto no artigo 37 da Constituição. Eu não quero dizer que essa questão vai estar na sua prova, mas eu trouxe aqui para a aula de hoje uma questão que trata exatamente sobre isso para vocês. Tá bem? Tá, vamos lá. Ó. Então, primeiro aí, letra A. Letra A. Vamos trabalhar a legalidade. Princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? O que é o princípio da legalidade? Gente, sobre o princípio da legalidade, a gente precisa ter cautela, um cuidado, porque ele é um princípio importante dentro do direito administrativo. O que é o princípio da legalidade? Observe, por gentileza. A legalidade, ela tem contornos distintos no direito administrativo e no direito civil, tá? No direito civil, a legalidade, então lá no direito civil, a legalidade, ela está relacionada ao particular. Então, no direito civil, a legalidade, ela se relaciona com o particular. E nós, particulares, podemos tudo. Nós, particulares, podemos o quê? Tudo. Tudo o que a lei não proíbe. Certo? Então coloque assim, ó, no direito civil, para o particular, o que é legalidade? Podemos tudo o que a lei não proíbe. Podemos tudo o que a lei não proíbe. Eu estou colocando dessa maneira, afinal de contas, nós estamos falando da legalidade aplicada a nós, particulares. Certo? Tá. Agora, a legalidade para o direito administrativo, que é o que nos interessa em provas de concurso, eu coloquei para o direito civil, gente, porque eu já vi confronto entre direito civil e direito o quê? Administrativo, certo? A legalidade para o direito administrativo, então, para o direito administrativo, né? Ou seja, para a própria administração pública, agora não é para o particular, mas para a própria administração pública, tem um conceito bem distinto. O que é legalidade para a administração pública? O que é legalidade para ela, para a administração pública? Gente, observe. Para a administração pública, legalidade significa total obediência à lei. Coloque no seu caderno. Total obediência à lei. Fazendo somente aquilo que ela determina ou autoriza. Total obediência à lei. Fazendo aquilo que ela autoriza ou determina. Fazendo aquilo que ela determina ou autoriza. Fazendo aquilo que ela determina ou autoriza. Joia. Muito bem. Então entendam que para a administração, legalidade é obedecer à lei. Só agindo quando a lei determinar ou autorizar a atuação administrativa. Eu sempre trabalhei esse exemplo que eu imagino que gera compreensão no aluno. Qual é a compreensão que produz em você esse exemplo? Presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Qual é a compreensão que produz em você o exemplo que eu vou trabalhar? Preste atenção. Seguinte. Quando eu olho para o universo e a sua imensidão, eu identifico que há alguns corpos celestes, não é? Que por mais que sejam numerosos e grandes, diante do tamanho do universo, representam quase nada. Não é verdade? Não é isso os corpos celestes? Venha para cá. Olha só. Quando eu olho para a legalidade, para o particular pode tudo. Tudo aquilo que a lei não estiver proibindo. Imagine então um universo em que as estrelas e os planetas sejam proibidos. Você pode andar por tudo, só não pode o quê? Parar nesses lugares. Certo? Agora, para a administração pública é diferente. É o inverso.
A administração só pode aquilo que a lei determina ou autoriza. Ou seja, ela só pode agir dentro daquilo que está na lei. A atuação da administração é muito mais restrita que a atuação do particular. Porque nós podemos tudo. A administração não. Só pode aquilo que a lei determina ou que a lei autoriza. Compreenderam a coisa? Bacana? Então tá, vamos lá. Vamos para o tópico letra B. Letra B. Se fosse outras bancas, eu apostaria nesse princípio lá na sua prova. Se fosse outras bancas. Mas nós sabemos que a banca, né, é a Funrio. Então, a gente precisa ver todos. Mas eu apostaria nesse aqui. Letra B. Princípio da impessoalidade. Eu vou falar por que eu apostaria nele. Porque eu vejo que ele é o princípio mais complexo entre os princípios básicos da administração pública. Pois há 3 significados para ele. Mais uma vez, pois há 3 significados para ele. O primeiro que você vai colocar aí, vai colocar como B1. Olha só, B1 é o quê? O princípio da isonomia. Que é uma decorrência da impessoalidade. O que é isonomia? Todos devem ser tratados com igualdade. Na condição de gestor público, você deve conferir a todos o mesmo tratamento. Se não houver igualdade, isonomia, a sua atuação não é dotada de impessoalidade. Ela é parcial, ela é pessoal. Compreenderam? Então vamos lá. O administrador público deve oferecer o mesmo tratamento a todos os administrados. O administrador público deve oferecer o mesmo tratamento a todos os administrados. A todos os administrados. Alguma dúvida, gente? Sim ou não? O administrador público deve oferecer o mesmo tratamento a todos os administrados. Tranquilo nesse ponto? De coração? Beleza? Voltem para cá. Olha só. Cuidado. Pelo amor de Deus. Então, observação. Observação. É possível haver discriminação no exercício da atividade administrativa. O administrador pode agir com discriminação, sim, desde que ela seja positiva. Então, é possível a existência de discriminação positiva. Coloque seu caderno. É possível a existência de discriminação positiva. É possível a existência de discriminação positiva. Eu vou dar um exemplo e vocês vão entender com muita facilidade. Olha só, a Polícia Civil, ela não realiza uma atividade administrativa? Sim, que é a investigação de crimes, certo? Então, mas olha só, o tratamento dado, presta atenção, a um homem vítima de violência doméstica familiar, é o mesmo dado a uma mulher vítima de violência doméstica familiar? Não. Por qual razão não? Porque nós temos uma lei chamada Lei Maria da Penha, que confere à mulher, na condição de violência doméstica familiar, um tratamento distinto, privilegiado frente àquele oferecido ao homem. Por quê? Porque as estatísticas apontam que ela, a mulher, nas relações domésticas familiares, estão na condição de vítima em maior número. Compreenderam? Então, o tratamento é com discriminação. Só que a discriminação aqui, ela é uma discriminação o quê? Positiva. Por que ela é positiva? Ela visa dar direitos a quem não os tem. Compreenderam? Ela visa oferecer direitos a quem não os tem. Professor, eu não concordo. Tudo bem, você pode não concordar. Fato é que é assim que está no nosso ordenamento jurídico e é amplamente aceito pela jurisprudência. Tá certo? Então, a mulher tem tratamento o quê? Diferenciado. Essa discriminação não fere a lei. Então, quando que haverá discriminação no exercício da atividade administrativa? Quando a lei determinar. Entenderam, gente? Então, pode haver discriminação, mas somente quando houver lei determinando. Joia? Tá. Olha só, B2. Próximo princípio da impessoalidade. B2.
Gente, amanhã você é aprovado no concurso da Polícia Militar na condição de policial militar do estado de Goiás. Você vai exercer a função pública, você vai exercer a atividade administrativa e você deve perseguir como objetivo, como finalidade, a satisfação dos interesses da coletividade. Concorda comigo? Então, toda atuação que você tiver no exercício da função pública deve perseguir, deve ter por finalidade a satisfação dos interesses da coletividade. Se houver outra finalidade, você não está atuando com impessoalidade. Quer ver só? Professor, me dá um exemplo. Se você entra numa viatura e ao invés de oferecer segurança à sociedade, você começa a exigir dinheiro, né, de pessoas para que elas não sejam presas. Você deixa de lado o interesse público e busca a satisfação do interesse privado, que é o seu enriquecimento, que? Ilícito. Compreenderam? E esta prática, além de configurar crime, é desvio de finalidade. E por que que esta prática, além de configurar crime, é desvio de finalidade? Qual a razão? Muito simples. Fácil isso. Muito, muito simples e fácil. Gente, é desvio de finalidade na medida em que viola-se o princípio da impessoalidade. Renil, você está gravando esse negócio aí? Então vem cá, vou te ajudar. Vem cá. Você vai fazer isso aqui para mim, ó. Deixa eu te explicar. Faça nesse aqui a transmissão para mim. Beleza? Pode ser? Galera, vamos lá, voltando. Compreenderam então a questão da finalidade? A finalidade do agente público, ela deve ser uma finalidade pública. Então, a finalidade, eu até complemento aqui, ela deve ser uma finalidade o quê, gente? Pública. Por que deve ser uma finalidade pública? Porque o interesse a ser perseguido deve ser o interesse público. Vamos conectar a internet primeiro aí. Quando eu não sei a senha, você sabe, não sabe? Daqui que eu te coloco aqui. Aí você passa para quem sabe e coloca. Quer ver? Vem cá. É o Josimar que sabe? Vem cá. Se ferrou, hein, Josimar? Sai não, mas dá um jeito? Não sei, mas dá um jeito, hein? Conecta a senha, depois o Renilson entra no negócio aí. Vamos lá. Galera, vamos continuar? Jóia, compreenderam? Tranquilos nesse ponto? Tá? Então vou colocar nos cadernos aí, ó. O agente público, no exercício da função pública, deve atuar. O agente público, no exercício da função pública, deve atuar buscando a satisfação, do interesse público. Então, o agente público, no exercício da função pública, deve atuar buscando a satisfação do interesse público. Buscando a satisfação do interesse público. Joia, crianças? Podemos continuar? Então vamos lá. B3. 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 Ó, o último aspecto da impessoalidade, que é o quê? Olha só, a vedação de promoção pessoal. Ou simplesmente chamada de imputação. Ou simplesmente chamada de imputação. Vedação da promoção pessoal, ou vedação de promoção pessoal, ou então simplesmente conhecida como o quê, gente? Imputação. Ou simplesmente conhecida como imputação. Vamos lá? Vamos trabalhar isso aqui então, né? Coisa importante por demais, muito importante mesmo para a nossa aula. Tá, observem. Todos, por gentileza. Se você é agente público, os seus atos devem ser voltados à satisfação dos interesses da coletividade. Então você nunca pode buscar a sua promoção pessoal, porque os atos que você pratica no exercício de uma função pública não pertencem a você, mas pertencem à administração pública a qual você está inserido.
Eu vou dar um exemplo, e esse exemplo ele é muito bacana, embora simples. É o exemplo de uma prova que uma banca aqui de Goiás, a Fundação Aroeira, que é uma fundação da PUC, fez, né, no concurso de delegado do estado do Tocantins. Essa Fundação Aroeira é uma fundação aqui da PUC Goiás, que fez uma questão então na prova de delegado do Tocantins. Falava assim, que um delegado, e eu poderia contextualizar, um policial militar, qualquer outro exemplo, não faria diferença, porque a prova de delegado, então, falava o exemplo do delegado. Um delegado, ele, após realizar a prisão de um criminoso muito conhecido e perigoso, ele convocou uma entrevista com a imprensa. E durante esta entrevista, o delegado enaltecia as suas qualidades pessoais, dizendo que a prisão somente ocorreu graças às suas habilidades na atividade policial. Não é? Se houver alguma situação semelhante a esta na capital, é mera semelhança. Ninguém faz isso aqui. Tá bem? Tô brincando. Às vezes você até já votou nele, né? Eu vou estar rindo porque tem gente que votou. Tá, brincadeira aqui, mas é só para descontrair mesmo, tá? Mas o seguinte, o que ocorre? Nesse caso, quando o delegado ele apresenta o preso, dizendo que a prisão foi realizada graças às suas habilidades pessoais, ele está se promovendo. E esta promoção pessoal viola o princípio da impessoalidade. Porque quando ele age, por mais que ele seja habilidoso, não é ele quem está agindo, mas sim a Polícia Civil do Estado do Tocantins, no exemplo que eu estou narrando. Mais precisamente o próprio Estado do Tocantins. Compreenderam? Tá? Então vamos lá. Coloque seu caderno. A publicidade das obras, programas, a publicidade das obras, programas e obras, programas e o que mais, gente? Órgãos públicos, obras, programas e órgãos públicos deverá ter caráter. Então, a publicidade das obras, programas e órgãos públicos deverá ter caráter educativo e informativo. 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 Dela não podendo constar o que dela, gente? Dela não podendo constar, quando eu falo dela, é da publicidade, tá certo? Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem o que, gente? A promoção pessoal, que caracterizem a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Que caracterizem a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Então, observem, por gentileza. Voltem mais uma vez. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Presta atenção, gente. Presta atenção aqui, ó. A publicidade, ela tem que ser educativa. Ela tem que ser informativa. Não pode constar o nome de alguém lá, um símbolo ou imagem de alguém que vai fazer promoção pessoal daquela autoridade. Existem vários exemplos reais de publicidade que viola o princípio da impessoalidade. Então, cuidado. É a publicidade violando o princípio da impessoalidade. Estão entendendo? É a publicidade violando o princípio da impessoalidade. Deixa eu dar um exemplo. Eu me lembro de uma prova de concurso que falava assim também, ó, que um determinado prefeito, presta atenção, gente, um determinado prefeito, ele estabeleceu um programa de alimentação escolar, certo? Então a prefeitura estabeleceu um programa de alimentação escolar lá naquela prefeitura, na determinada prefeitura, joia? E o prefeito, ele deu um título a esse programa, né, de alimentação escolar.
Qual nome o prefeito utilizou? Ele utilizou o nome do seu pai, que era deputado federal. Certo? Então, o prefeito falou assim, ó, Programa de Alimentação Escolar, deputado João. Entenderam? Sim? Aí a pergunta era, houve violação ao princípio da impessoalidade? Cuidado, observem. Por que a dificuldade dessa questão? Primeiro, porque a publicidade, ela não era educativa, concordo. Ela fazia promoção pessoal de alguém, mas não do sujeito responsável pela publicidade. Concorda? Porque o prefeito fazia publicidade do seu pai, mas não de si. Fazia publicidade de outra pessoa. Pergunta, nesta condição, há violação ao princípio da impessoalidade? Sim. Mesmo que a publicidade seja de outra autoridade que não aquela autoridade, tá, que está realizando a publicidade. Joia? Então não precisa ser necessariamente de si a publicidade. Pode ser o quê? De terceiro, de outrem. Joia? Isso é importante. Vai violar o princípio da impessoalidade se ela fizer promoção pessoal. Professor, mas eu posso colocar o nome de uma autoridade, de uma personalidade, numa obra pública, num órgão público, ou então num programa da administração pública? Posso. Quer ver só? Aqui em Goiás, nós temos uma entidade da administração indireta que é chamada de Instituto Mauro Borges. É um instituto aqui do estado de Goiás que faz uma série de pesquisas, de estatísticas e coisas do gênero. Mauro Borges foi, porque ele já é falecido. Mauro Borges foi um dos grandes estadistas desse estado, um dos grandes políticos desse estado. Chegou a ser até, inclusive, governador aqui do estado de Goiás. E ele, Mauro Borges, já morreu. Este Instituto Mauro Borges faz uma homenagem a um dos grandes políticos da nossa história. Compreenderam? E não viola o princípio da impessoalidade. Por quê? Porque não tem como eu fazer publicidade de alguém que já morreu. Entenderam? É só uma homenagem. Joia? Então vamos lá. Vamos lá, letra C. C. Letra C. Próximo princípio aí. Princípio da moralidade. Princípio da moralidade. Olha só, gente, por favor, por gentileza, a administração pública não deve apenas agir com legalidade. A administração não deve apenas obedecer à lei. A atuação administrativa ela deve ser focada em outros elementos que não somente a lei. A atuação administrativa ela deve ser focada na ética, na probidade e principalmente na honestidade. Então não basta que o agente público ele atue de acordo com a lei quando o móvel, aquilo que é o seu sentimento, é desonesto. Por mais que ele atue nos limites da lei, mas que, se ele atuar com desonestidade, com imoralidade, com falta de ética, haverá violação ao princípio da moralidade. Então coloque seu caderno, vamos lá. Não basta que a administração pública atue dentro da legalidade. Não basta que a administração pública atue dentro da legalidade. Exige-se também, não basta que a administração pública atue dentro da legalidade. Exige-se também uma atuação ética, proba e honesta. Exige-se também uma atuação ética, proba e honesta. Certo? Exige-se também uma atuação ética, proba e honesta. Joia, pessoal? Tranquilos aqui nesse ponto? Então deve haver probidade, ética e o quê?
honestidade. Aí eu vou falar com mais tranquilidade para vocês. O edital foi publicado, já passou o período de retificação, né? Não tem mais como entrarmos com recursos de impugnação do conteúdo programático. E uma vantagem, no edital da Polícia Civil, caiu dentro da legislação extravagante para os 2 cargos, agente e escrivão. E para escrivão dentro da matéria de direito administrativo, caiu a lei, caiu não, vai cair, porque a prova não foi realizada ainda, né? Mas a lei de improbidade administrativa, que é uma lei que trata da moralidade na gestão da coisa pública. Esta lei não está no seu edital. Então, uma coisa a menos para a gente estudar. Beleza? Uma coisa a menos para a gente estudar. Vamos lá, letra D. Letra D. Letra D. Gente, deixa eu falar uma coisinha antes de ir para a letra D, rapidinho, tá? Coisa à toa com vocês. Eu fugi um pouquinho do assunto aqui, é coisa à toa. O seguinte, dia 16 terá a prova da PC de Goiás, né? E muitos de vocês vão fazer essa prova, já devem ter se inscrito para ela. E eu estava aguardando o momento oportuno para fazer a divulgação do evento de véspera que a gente vai realizar para o concurso da PC de Goiás. E essa semana eu vou fazer a divulgação oficial do evento, mas antes eu gostaria de falar com vocês aqui e trazer alguns esclarecimentos. Eu fiz a alocação do espaço e lá tem um limite de capacidade de pessoas. Não tem menor condições de pôr mais pessoas do que aquele limite do espaço. Eu considero que eu tive nós tivemos a felicidade de conseguirmos fazer o evento no melhor espaço para a realização desse evento em Goiânia. Porque eu fui em vários lugares procurar o espaço. Vou até dizer para vocês. Fui lá no Centro Oscar Niemeyer, né? Lá não foi possível, porque não havia agenda, embora seja um espetáculo. Tem a questão da distância para muita gente, né? O Oscar Niemeyer, mas lá é muito bom. Mas não tinha agenda. Eu fui no Teatro Escola Basileu França, não havia agenda também, infelizmente é um lugar muito bom, mas não havia agenda. Olhei no Oliveiras Place, tem um teatro lá do Oliveiras Place, que também é muito bom, é ótimo, lá havia agenda. Uma única coisa que me incomodava em termos lá do espaço, é que o espaço lá é único, então a distância do primeiro para o último lugar é muito longe, então a pessoa que senta no fundo fica muito distante do quadro, mas o lugar lá é ótimo, é excelente, mas eu gostaria de ter um outro lugar que fosse melhor do que aquele. E olhei outros espaços ainda, outros teatros aqui em Goiânia. Inclusive, eu até olhei aqui o Teatro Rio Vermelho, né? O Teatro Rio Vermelho tem um problema, que é a capacidade, só cabem 600 pessoas lá. É um espaço, só não, é muita gente, mas que dentro da expectativa que a gente está tendo de público era pequeno. E o que eu consegui? Nós conseguimos fechar para o dia 15 agora, um aulão de véspera. O Teatro Madre Esperança Garrido. Né? O Teatro Madre Esperança Garrido é o teatro mais moderno aqui da capital, porque é o mais jovem desses teatros da capital. Aonde fica o Madre Esperança Garrido? Fica aqui do lado. Aqui, ó. Não tem o Tatico aqui? Ao lado do Tatico, em frente à Mutirama, fica o Teatro Madre Esperança Garrido. Inclusive, tem até estacionamento na frente. Não sei se vocês já viram, que é um fator que, na minha opinião, vai facilitar. O espaço é muito bom, a qualidade dele é excepcional. E eu estava aqui no intervalo conversando no WhatsApp, já confirmei a presença, tá? Então, assim, eu estou falando de pessoas que já estão confirmadas. Do Daniel Sena, do Carlos Zambelli, quem teve aula com ele também vai se lembrar, e do Pablo Jamilk. Então, já consegui confirmar a presença dos desses três professores para o evento. Além da nossa equipe de professores, né? Dos nossos professores do alvo. Todos nós também vamos estar participando do evento. Eu quero fazer um evento que seja realmente diferente. Quem aqui já teve a experiência de participar de um evento de véspera do alvo? Levante a mão, por gentileza aqui. Um evento de véspera. Quem participou sabe que, mesmo quando nós iniciamos o nosso trabalho, e ainda havia pouca experiência, nossos eventos sempre foram marcados por fazer diferença na vida das pessoas. Foram eventos que fizeram muita diferença. E eu gostaria de, mais uma vez, conseguir alcançar esse objetivo. Então, o principal objetivo que nós temos, a equipe tem, com relação ao evento de véspera da PC, é exatamente esse. Tentar fazer uma diferença na prova que vai ser no dia seguinte, que é um evento de véspera. A prova vai ser dia 16 e o nosso evento será no dia 15, certo? Eu já vou antecipar uma coisa aqui antes de lançar isso na internet. Eu vou antecipar isso para vocês. Não adianta procurar a recepção do alvo, as matrículas não estão sendo realizadas ainda, certo?
Ainda não estão sendo realizadas. Eu vou lançar isso no site, vou mandar via linha de transmissão para vocês. Não vai nem ser preciso você ir à recepção do alvo. Você vai conseguir fazer essa inscrição pela internet. Você não precisa nem ir lá, você faz na sua casa. Se você quiser ir lá, faz também, não tem problema algum, tá bem? Mas se você quiser, você faz na sua casa. A gente vai imprimir um cupom com código de barras para facilitar a entrada no dia do evento com o código de barras do cupom, para tentarmos fazer uma entrada mais ágil lá para o espaço. Tá, qual foi o motivo da gente ter fechado o espaço ali? Porque o espaço lá tem uma galeria, então ninguém fica distante do palco. O ponto mais distante do palco ainda é um ponto de proximidade a ele. Eu acredito que vai ser um evento ímpar. Vai ser um evento como ainda não houve outro em Goiânia. Eu sei que Goiânia já recebeu muitos bons eventos, né? Eventos da área de concurso público, mas a principal intenção, o objetivo desse evento, não é promoção da empresa. O principal objetivo desse evento é revisão de conteúdo. Então eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para vocês e eu convido vocês a participarem dele. E eu antecipo, quando eu lançar, vocês vão ser os primeiros a serem informados. Vou lançar o link para vocês. Quando eu lançar, corram e façam. Porque as primeiras matrículas vai ter um preço mais em conta, será R$40. Isso vai estar incluído uma camiseta e vai estar incluído também um material de apoio. Tá bem? Corra, faça, porque eu garanto para você que vai ser um evento diferente em Goiânia e que você vai adorar participar. Professor, eu não vou fazer a prova da PC. Eu ainda assim acredito que vale a pena você participar desse evento, tá? Eu te convido para ele, tá joia? Vamos lá, galera, vamos então continuar a aula. Letra D. Letra D. Olha aqui, ó. Próximo princípio. Princípio da publicidade. Princípio da publicidade. Presta atenção, ó. A publicidade é um princípio que vai se assemelhar à impessoalidade. Por que é um princípio que vai se assemelhar à impessoalidade? Porque a publicidade também divide-se em dois subprincípios, tá bem? Primeiro, você vai colocar aqui, ó, D1. Primeiro, D1, transparência. Transparência. Como assim, professor? Transparência. Observem, por gentileza. Gente, quando eu realizo a publicidade dos atos da administração, esses atos tornam-se de conhecimento geral. E por se tornarem de conhecimento geral, há a possibilidade de todos aqueles que tenham acesso a esses atos fiscalizarem, controlarem o exercício da atividade administrativa. Olha só, quer ver uma coisa interessante? Desde 2012, nós temos a Lei de Acesso à Informação, que nós chamamos de LAI, Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, ela exige, presta atenção, exige que os dados, alguns dados relacionados aos vencimentos dos servidores, sejam publicados num portal chamado Portal da Transparência. E a publicidade desses dados, ela existe para que haja possibilidade de todos fiscalizarem o quê? A atuação da administração pública. Entendam, olha só, a administração ela tem um limite de gastos, de despesas com o pessoal. Ela não pode extrapolar esse limite. Apenas um percentual da receita pode ser gasta com o quê, professor? Com a despesa de pessoal. Certo? Se esse limite ultrapassa, há por parte do gestor público um ato de improbidade, porque ele desrespeita o princípio da legalidade, porque o limite de gastos ele está condicionado à lei. É a lei quem impõe esse limite. Agora identifique aqui comigo, identifique. Quando eu olho no portal da transparência quanto cada servidor individualmente recebe e quanto que a administração pública paga para todos os servidores, num contexto geral, eu consigo fiscalizar o empenho, das receitas que o poder público obtém com base nos nossos impostos, certo? Ou seja, eu posso fiscalizar o exercício da atividade administrativa, logo há mais transparência nesta atividade. Compreenderam a ideia de publicidade relacionada à transparência? Então coloque o seu caderno, vamos lá. Os atos administrativos devem ser públicos. Isto é, acessados por qualquer pessoa. Os atos administrativos devem ser
públicos, isto é, acessados por qualquer pessoa. Isto é, acessados por qualquer pessoa. Aí continuem. Com a finalidade de garantir maior transparência à atuação administrativa. Com a finalidade de garantir maior transparência à atuação administrativa. Com a finalidade de garantir maior transparência à atividade administrativa. Ótimo. Beleza. Então, para que haja transparência, todos devem ter o quê? Acesso à informação. Compreenderam? Para que haja transparência, todos devem ter acesso à informação. Ocorre que este princípio não é absoluto. Se esse princípio não é absoluto, existe para ele o que, gente? Exceções. Existe para ele exceções. E quais são as exceções que são aplicadas ao princípio da publicidade dentro do aspecto transparência? Quais são as exceções? Gente, podem haver sigilo. Pode colocar. Quando? Pode haver sigilo. Quando? Pode haver sigilo. Quando? O interesse social e do Estado exigirem. Quando o interesse social e do Estado exigirem. Beleza? Então, quando houver o interesse do Estado ou da sociedade, o sigilo pode o quê? Existir. Quando o interesse social ou do Estado exigirem. Beleza? Quando houver interesse coletivo ou interesse o quê? Do Estado, pode haver a imposição de sigilo. Óbvio que o sigilo não é a regra. A regra é o quê, gente? A transparência. A regra é a transparência. Tá, agora vem cá. D2. Gente, sabe qual é o segundo ponto aqui da publicidade? Não é a questão relacionada à transparência, mas relacionado à publicação. Olha só, alguns atos da administração, anotem, não tem problema, estou sendo meio acelerado, né? Anotem aí. Alguns atos da administração exigem a publicação na imprensa oficial para que se tornem eficazes. Como assim, professor? Olha, os atos da administração produzem efeitos. E os efeitos desse ato só podem ser realmente sentidos a partir do momento em que eles forem o quê? Publicados na imprensa oficial. Qual é o desejo seu para 2017? Nomeação, né, no Diário Oficial do Estado de Goiás para o quê? A Polícia Militar do Estado de Goiás. Não é isso? Não é o seu desejo? Beleza. A administração pública vai editar o ato de nomeação. Só que essa nomeação ela só produz efeitos, que é o quê? A possibilidade de você tomar posse a partir do momento em que ela for publicada no Diário Oficial de Goiás. Enquanto não houver essa publicação, a nomeação não produz seus efeitos. Professor, o que significa? Se o governador assinar a nomeação e ela ficar lá em cima da mesa dele, mas esta nomeação não for publicada no Diário Oficial, isso nem sequer é um ato da administração, porque ele pode simplesmente pegar o papel e rasgar. Joia? Então coloque seu caderno, vamos lá. Os atos administrativos exigem a publicação na imprensa oficial. Os atos administrativos exigem a publicação na imprensa oficial. Os atos administrativos exigem a publicação na imprensa oficial
para que produzam o que, gente? Efeitos. Os atos administrativos exigem a publicação na imprensa oficial para que produzam efeitos. Cuidado, por favor. Não são todos os atos que exigem a publicação para produzir efeitos. Os atos internos, por exemplo, não exigem publicação na imprensa oficial. O que seria um exemplo de ato interno? Uma circular dentro de um determinado órgão, tá? Que vai modificar alguma coisa ali na questão da atividade administrativa exercida por aquele órgão. Esta circular não exige publicação na imprensa oficial. Mas os atos que vão produzir efeitos perante terceiros, né, perante os administrados, só produzirão efeitos a partir do momento em que forem publicados na imprensa oficial. Vocês perceberam que eu coloquei imprensa oficial e não diário oficial? Por quê? Porque nem todo ente federativo possui diário oficial. Tá certo? Pense um pequeno município com uma população também pequena, né, e com poucos recursos. Lá não vai ser possível manter um diário oficial. Então, a imprensa oficial. O que seria essa imprensa oficial? O Celotex na prefeitura. Tá bem? Então, imprensa oficial, só isso. Outra questão. Não basta ser publicado em jornal de grande circulação. Quer ver só um exemplo? Na semana passada, o Popular publicou reportagem dizendo que o edital do Corpo de Bombeiros de Goiás seria lançado hoje. Certo? Seria lançado hoje. Seria publicado hoje. Esta publicação do Jornal O Popular não produz qualquer efeito, porque pode muito bem o governo do estado de Goiás publicar esse edital amanhã. Joia? O edital só vai existir a partir de amanhã. Tá bem? Vamos lá? Vamos continuar? Tá, ótimo. Continuando então, ó. E letra E. Letra E. Eficiência. Então, letra E, eficiência. Lembrando que a eficiência é o mais jovem de todos os princípios básicos do artigo 37. Ele só foi acrescentado ao caput do artigo 37 da Constituição pela emenda constitucional número 19 de 1998. Então, é a emenda constitucional número 19 do ano de 98 que acrescenta à Constituição o princípio da eficiência. Cuidado com isso, embora seja muito simples. Eu já vi questões de prova dizendo assim, ó. São princípios básicos do direito administrativo, originariamente previstos na Constituição. Aí vem lá, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Errado. Porque a eficiência, embora seja um princípio básico, não estava no texto original da Constituição Federal. Compreenderam? Joia? Só a questão é simples, mas não é um pega de prova. Ó, são princípios básicos da administração pública, originariamente previstos no caput do artigo 37, 2 pontos. Aí vem letra A, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está errado, porque embora eficiência seja princípio básico, não estava no texto original da Constituição. Joia? Tá. O que é o princípio da eficiência? Vamos lá. O princípio da eficiência, assim como o princípio da impessoalidade e o princípio da publicidade, também se desdobra em 2 subprincípios. Quais são eles? Quais são os 2 subprincípios? Olha só, eu tenho eficiência primeiramente relacionado à administração pública. Então, né, é um, né, eu esqueci de colocar aqui, mas é um. Administração pública. O princípio da eficiência é aplicado à administração pública. Gente, eu até gosto de colocar uma expressãozinha para você lembrar. Coloca assim, VaptVupt, você vai lembrar. Certo? O que é a ideia do VaptVupt? É aproximar a gestão pública da gestão particular. Certo? Quem aqui na sala for formado em administração, deve ter pessoas formadas nessa área aqui. Você lá nessa ciência, nesse ramo, né? Nesse curso, você deve ter aprendido e deve ter ouvido falar da administração gerencial.
E o que é a administração gerencial? A administração gerencial é aquela que vence o peso burocrático, aplica métodos modernos e que consegue com isso a obtenção de melhores resultados com o desprendimento de menos recursos. Então eu gasto menos e obtenho o quê? Melhores resultados. Isso é uma administração gerencial. Isso é tão importante no mundo empresarial. Quer ver só? Uma questão simples. Uma questão que eu, dentro da gestão da empresa, busco vencer um dia. Nós temos uma grande capacidade de prospecção de alunos. Então, nós temos, como eu disse para vocês, aproximadamente 600 alunos começando o preparatório hoje. Fora os que virão ainda a partir das próximas turmas, porque tem muita procura. Agora, identifiquem comigo aqui todos, vocês. Qual é a grande dificuldade que eu preciso vencer? Eu tenho um limite de receita. Qual que é o limite de receita? É a capacidade que o espaço suporta. Certo? Eu tenho um limite de receita. E esse limite de receita está condicionado ao espaço. Então, a quantidade de aulas, o pagamento de professores, ele está vinculado a este limite de receita. Porque eu não posso, em nenhuma hipótese, ter mais receita do que aquela que o espaço permite. Concorda comigo? Quando eu parto do mundo real para o mundo virtual, eu consigo montar um preparatório com maior quantidade de aulas, pagar até mais para o professor, porque eu já não possuo limite de receita. Porque eu não tenho limite de 200 alunos numa sala. Eu posso pôr 1.000. Compreendem? Sim, posso pôr 2.000, 5.000, 10.000. Então, que ideia é essa? O que nós estamos tratando aqui? Qual é a ideia que nós estamos tratando? Administração gerencial. Ou seja, desprender-se de menos recursos para obtenção de melhores resultados. Isso é uma questão da iniciativa privada. A administração gerencial é uma lógica da administração privada, que é o que nós chamamos de gestão gerencial. Tá, vamos agora compreender a ideia do VaptVupt, vamos ver se isso aplica-se ao VaptVupt. Antes da existência do VaptVupt, como que você ia à busca dos serviços públicos estaduais? Dependendo do serviço, você se dirigia ao órgão. Concorda comigo? Então imagina só a lógica. Se você precisasse de um dia de 2 ou mais serviços públicos, você precisava se dirigir a mais de um órgão público. E muitas vezes esses órgãos ficavam em lugares o quê? Distintos da cidade. Não é? O que fazia com que você perdesse muito tempo, não é? E nem sempre conseguisse resolver os seus problemas. Além disso, a administração pública, ela também tinha mais despesas. Por que ela tinha mais despesas? Porque para manter o funcionamento dos seus diversos serviços, ela precisava de possuir o quê? Mais espaços. Vários espaços, em várias regiões da cidade. A partir do momento que há a concentração de serviços em um único órgão, em uma localidade, eu consigo resolver vários problemas dentro de um único espaço. E o quê? Sem a necessidade de ter que me deslocar. Então a administração pública poupou, né? Ela fez com que você economizasse tempo e economizasse dinheiro. Concorda comigo? Professor, mas o serviço VaptVupt tem lá as suas deficiências. Tem, mas é melhor do que era no passado. Não é? A administração venceu a burocracia, modernizou-se e obtém melhores resultados. É o quê? É exatamente trazer as ideias da gestão gerencial para dentro da administração pública. Ou seja, trazer as bases da administração privada para dentro da administração pública. Isso é eficiência. Professor, como que eu identifico a eficiência na minha prova? Se você identificar essa palavra no texto, gestão gerencial, a questão está falando da eficiência relacionada à administração pública. Coloque seu caderno. A administração deve vencer a burocracia. A administração deve vencer a burocracia, modernizar-se. A administração deve vencer a burocracia, modernizar-se. Assumindo uma gestão gerencial. A administração pública deve vencer a burocracia, modernizar-se, assumindo uma gestão gerencial. Assumindo uma gestão gerencial. Tranquilos?
Sim ou não? Tem que vencer a burocracia, tem que modernizar e tem que assumir uma gestão que é uma gestão o quê, gente? Gerencial. Essa gestão gerencial é sinônimo de modernização. Tá bem? E eu quero que você entenda. É trazer para dentro da administração as bases da administração o quê? Privada. Joia? Tá. Mas além da eficiência aplicada à administração pública, nós temos ainda a eficiência aplicada, e é 2, aplicada ao agente público. Aplicada ao agente público. Como que é a aplicação do princípio da eficiência para o agente público? Agora é para você. Não é? Você. Não é para a gestão da coisa, mas é para você, no exercício da atividade pública. Como que é o princípio da eficiência para você? Para você. Olha para mim, porra. Presta atenção. Como que é a aplicação do princípio da eficiência para você? Como que é? Gente, quando você estiver na qualidade de agente público, você deve agir com presteza e rendimento funcional. Olha só, eu penso logo, imagine você chegando numa repartição pública, você vê o servidor lá sentado na cadeira, naquela posição confortável, meio que escorregado nela, né? E você pede o atendimento, ele sequer se levanta daquele lugar para te atender e pergunta o que você quer. Qual que é a sensação que você tem? Houve presteza nesse atendimento? Não. O que seria presteza? O servidor estaria lá, assim que você chega, antes mesmo de você perguntar a ele, ele deveria dizer bom dia, boa tarde, boa noite, o que você precisa? Não seria isso presteza? Presteza. E rendimento funcional? O que seria rendimento funcional? É alcançar melhores resultados no exercício da atividade administrativa. Ou seja, buscar render no exercício de uma função. Quer ver só? Na atividade policial, vamos falar na atividade policial militar, nós estamos aqui no preparatório para a PM, é muito comum que alguns batalhões ofereçam premiações a policiais militares que tenham maior rendimento no exercício da função. E este rendimento, geralmente, ele vai ser aferido por meio de alguns parâmetros muito interessantes, como, por exemplo, quantidade de abordagens policiais, visitas comunitárias, realizações de prisões. Isso vai depender muito, muito de qual é a natureza daquele batalhão. É claro, vamos brincar. No batalhão de Rotan, não vai ser não vai ser aferido como rendimento funcional visita comunitária, porque não é a perspectiva daquele batalhão. A Rotan não fica andando na rua fazendo visitas comunitárias. Não. É certo que não. Não tem como falar, não tem a menor perspectiva de falar que a Rotan faz uma visita comunitária. Vocês sabem que este efetivo policial militar, ele é destinado às atuações, né, o quê? De confronto policial. A Rotan surge no estado no momento em que, na nossa capital, haviam muitos roubos a bancos. Porque antes da existência disso que a gente conhece, que são essas portas giratórias que conferem ao estabelecimento bancário maior segurança. Certo? Então, a Rotan surge nesse momento. Para que a Rotan surge? Para confrontar assaltantes de bancos. Não é natural que o policial preparado para esse tipo de atuação não se preocupe com a visita comunitária, mas se preocupe em estar preparado para o confronto? Então, vamos aferir, né, a produtividade desse órgão, desse batalhão da Polícia Militar por outros meios. Agora, eu posso mudar o exemplo. A apreensão de arma é um critério muito importante. Sim, sem dúvidas. Porque aí sim é uma atividade preventiva, né, que vai incidir diretamente na atividade que a Rotan desenvolve. Perfeito. Agora eu posso dar um exemplo. Você vai para um batalhão de polícia militar escolar. Você faz policiamento nas escolas. Você concorda que palestras de educação, que visitas às escolas e abordagens na redondeza dela são parâmetros para avaliar a eficiência daquele agente público no exercício da função que ele desempenha? Estão entendendo a lógica? Então, o agente público ele deve possuir rendimento funcional e deve atuar com presteza. Então, coloque seu caderno. Vamos lá. Exige-se que o agente público atue com rendimento funcional. Exige-se que o agente público atue com rendimento funcional e presteza. Exige-se que o agente público atue com rendimento funcional e com presteza. Isso serve para você também. O policial também deve possuir presteza. Gente, olha,
Tudo bem. Durante uma abordagem de rotina, você não vai chegar para o cidadão com aquela voz delicada, né? Quase que implorando para que ele se submeta às suas ordens. Você vai exigir um comportamento. Então é natural que um policial, durante a abordagem, ele diga: cidadão, mão na cabeça. Ele não vai ficar assim: cidadão, por gentileza, coloque a sua mão na cabeça com os dedos entrelaçados. Concorda comigo? Ninguém vai fazer isso. O cara não vai dar nem credibilidade para você. Vai falar: cidadão, mão na cabeça. É uma ordem. É uma ordem com respeito. Certo? É uma ordem com respeito. Pronto, você proferiu a ordem. Cumpriu, executou a busca pessoal, terminou, o indivíduo não tem passagens, ele não é um criminoso, não está na situação de crime. A abordagem foi concluída de rotina sem que nada fosse encontrado. Tenha um bom dia. Precisando da Polícia Militar, ligue 190. Presteza. Isso é presteza. Compreenderam? Vamos lá? Vamos continuar. Vocês vão aprender isso dentro da Academia de Polícia, desses termos que eu estou dizendo, inclusive. Tá? Vamos lá. 3.4. Me ajudem. É isso mesmo? 3.4? É? 3.4? Então, outros princípios. Outros princípios. Tá, vamos lá. Gente, essa aula de hoje tem uma importância na sua prova. Olha como que é difícil estudar para concurso público. É uma tarefa árdua mesmo. É para pessoas que são determinadas. Você está estudando para a prova da PC. Tem muita gente aqui que vai fazer essa prova. Não pedi nem para levantar a mão, que é quase a totalidade. Aí vai fazer a prova da PC. Redação expositiva. Certo? Bom e ruim. A redação expositiva é tipo assim: é tudo ou nada. Se você sabe, sucesso. Se não sabe, fudeu, já acabou. Já tipo assim, você pegar a redação expositiva, você lê. Nossa, não posso nem falar isso, mas já falei. Dane-se. Você pegar a redação expositiva, você lê, você não sabe, não adianta mais nem fazer a prova praticamente. Acabou. Ainda mais o concurso da PC. É triste, mas eu estou sendo sincero. Você chegou lá na prova, abriu o tema da redação. Ah, sei lá. É um tema assim louco, que você não dá conta, do direito penal. Você fala assim: fudeu, não sei. Você pode tentar fazer a prova para ver se você acha na prova alguma coisa da redação. Se não achar, fudeu. Porque se você fizer a redação ruim, não responder, aliás, os quesitos perguntados lá para a exposição, você vai zerar, e vai zerar, está fora do concurso. E mesmo que não zere, a redação que vai definir a classificação desse concurso. A prova da PM, para quem leu o edital, a redação não será expositiva. Ela será uma redação argumentativa. São os moldes tradicionais. Aqueles moldes do Enem. A argumentação é a opinião. Então, tipo assim, aquela pessoa que sabe encher linguiça, às vezes consegue pontuar alguma coisa. Ah, eu não sei muito sobre esse assunto, mas você sabe mais ou menos o embromation, né? Assim, dá para fazer alguma coisinha. Certo? Tá, agora vem cá. Aí eu olho para o passado. Gente, é com seriedade isso aqui. Eu olho para o passado e vou identificando os temas de redações de concursos públicos no geral. Esse último final de semana teve prova, né, de oficial da PM de Minas Gerais, realizada pelo Centro de Seleção da própria Polícia Militar Mineira, né, da PM de Minas Gerais, a PMMG, e o tema da redação lá, ele estava relacionado ao quê? Ao quê? Redução da maioridade penal. Alguém viu isso aí ou não? Viu o tema da redação? Relacionado à redução da maioridade penal. Volta. Tá. Era um tema de argumentação. Mas eu me lembro do concurso de 2010, quem fez foi a... Não. Foi do bombeiro, não foi Funcab? Me esqueci a banca agora, do bombeiro. Se alguém se lembrar, me diga, por gentileza. Me esqueci a banca. Mas o último concurso do bombeiro caiu para o cargo, por exemplo, de cadete, uma redação que falava sobre ética profissional do bombeiro militar. Aí não tem jeito, estou sendo sincero para você. O cara que vai falar de ética profissional do bombeiro, da PM, de qualquer cargo, tem que saber de direito administrativo. Por quê? Porque o direito administrativo traça as regras que disciplinam o exercício da atividade administrativa. Logo, a ética na gestão da coisa pública é tratada pelo direito administrativo. Qualquer que seja o cargo que você for exercer. Entendem? Você vai falar: olha, na condição de policial eu tenho poderes, mas também me submeto a obrigações, deveres. Isso é falar de ética na gestão da coisa pública. Por quê? Porque
As regras que traçam esta ética na gestão da coisa pública, nós trabalhamos elas na onde, gente? No direito administrativo. Então, olha só, volta para cá. Na prova da PC, eu sinceramente acho muito improvável uma redação do direito administrativo. Não vou falar que não possa ocorrer, que pode. Eu posso ser surpreendido. Eu acho que vai ser de penal e de processo penal. Certo? Mas na prova da PM, como a redação, ela sai da parte de conhecimentos específicos, mas ela é uma redação argumentativa, aí eu já vejo a importância do direito administrativo e do direito constitucional. Então, que eu não compreender a lógica da coisa agora? Sim ou não? Por quê? Porque são áreas do direito, né, que, por comporem o direito público, por fazerem parte do direito público, trabalham aspectos relacionados à ética, à legalidade, na gestão da coisa pública. Então, ter conhecimento dessas duas disciplinas pode ser um grande diferencial na elaboração de uma redação da prova da Polícia Militar. Joia? Vamos seguir. Vamos lá. Outros princípios, então. Observe. Primeiro, letra A. Letra A. Vou colocar o mais básico deles. Princípio da autotutela. Autotutela. Eu vou aprofundar nele mais adiante, em outras aulas, mas hoje eu já quero trabalhá-lo. Eu vou trabalhar o princípio da autotutela dentro de atos administrativos e dentro de controle da administração pública, tá bem? Tá. O que é o princípio da autotutela? Primeiro, tutela significa controle. Auto, nem preciso explicar, si mesmo, certo? Si mesmo. Então, autotutela é o controle que a administração exerce sobre seus atos. Coloque aí. Autotutela é o controle que a administração exerce sobre seus atos. É o controle que a administração exerce sobre seus próprios atos. Agora vem cá. Nós temos uma súmula do STF, que é a súmula 473 do STF. Ô, meu querido. Bom, veio trazer o convite para os meninos aqui? Então vem cá, vem cá. Deixa o menino, o professor menino vai dar aula para vocês de legislação extravagante. Vai trabalhar a lei de tortura, lei de crimes hediondos e código de trânsito. Tô certo, não é isso? São as 3 leis que você vai trabalhar, não é isso? Ele não tem as aulas marcadas ainda, porque está dependendo agora da mudança da escala dele, que ele terminou ontem, não é, o curso. Não foi isso? Pode usar, não? Eu ganhei de presente, ganhei uma igual essa. Não, mas eu vou usar essa também, meu querido. Que é isso? Essa eu já usei. Ele está me sacaneando porque ele me deu uma camiseta dessa de presente. Agora pegou a vaidade aquele negócio. Né? Com nome. Essa que eu ganhei ontem. Ganhei da Cabo Rose. Até fazer uma propaganda pessoal. Ganhei lá do Falcão 28 Artigos Militares. Ganhei de presente deles. Vou até fazer uma publicidade, né? É claro que eles me deram para fazer publicidade mesmo. Então tá aqui, né? Já tá feito. Tá? Dá um recado pra galera aí. Pode dar. Isso aqui é tranquilo. O espaço é seu. Vai ser assim, tá? É porque eu não tenho o costume de usar microfone. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Vocês estão animados, hein? Bom, quem não me conhece, eu sou um dos professores aqui do Alvo, né? Sou amigo do Rodolfo de longas datas. E nós tivemos o privilégio de, lá no curso de operações de divisas, ter o professor Rodolfo como um dos nossos instrutores, né? Eu até estou aqui para agradecer publicamente você ter atendido tão gentilmente nosso convite, porque ele não tinha obrigação nenhuma de nos atender, mas mesmo assim ele fez questão. Não sei se era porque era eu que estava convidando, ou se é porque você tinha o sonho de ministrar aula no COD. Então o COD é a unidade de comando de operações de divisa onde eu trabalho, e dessa vez eu estou na equipe de coordenação do curso. E o meu sonho é que eu também esteja novamente na equipe de coordenação quando você estiver lá. Porque eu vou querer um pedacinho da sua pele para guardar de lembrança, né? Brincadeira, não acontece nada disso, gente. É tudo ficção, né? E aí eu trouxe aqui esse convite, eu vou entregar nas mãos do Rodolfo.
como professor, mas eu quero estender a vocês também. Se vocês puderem prestigiar a nossa formatura, amanhã às 9 da manhã começa a solenidade, mas está marcado para as 8 horas. Acho que vocês vão ter compromisso, né? Mas sintam-se convidados, tá? No militarismo acontece muito isso. A gente faz o convite sabendo que às vezes a pessoa não pode ir, né? Mas está aqui, Rodolfo, o convite do Comando de Operações de Divisas e também já estendo a nossa gratidão a você, Rodolfo, por ter ministrado instrução. O pessoal gostou muito da sua aula lá. E lá, o Comando de Operações de Divisas está sempre de portas abertas para poder receber você como nosso instrutor. Se um dia você quiser tentar a sorte também de fazer o curso, as portas estão abertas e quem sabe um dia nós vamos trabalhar juntos lá. Eu vou esperar vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Não, vai ter muitos lá trabalhando com você. Não, mas é porque às vezes o cara entra na Polícia Militar e não quer servir no COD. Quer trabalhar no ProErd, no escolar. Tá sacaneando, mas foi ProErd, tá, gente? Fui não, eu sou proerdiano. Que ótimo isso. É ProErd. Nem todo policial do COD pode servir o ProErd, mas todo policial do ProErd pode servir no COD. É difícil, realmente. Beleza? Então tá, pessoal, obrigado, bom dia pra vocês. Valeu? Deus abençoe, viu? Toma o seu microfone sem cair agora. Suas aulas a gente vai agendar depois, você vai ter. Tá, agora eu vou poder agendar, porque eu vou saber minha vida, como é que vai ficar. Tá bom? Porque o menino tá doidinho pra agendar suas aulas. Também tô. Tá? Pessoal, vamos lá. Obrigado, viu, menino? Valeu, de coração. Eu vou estar amanhã, ele já tinha feito esse convite para mim pelo WhatsApp. Eu não perderia de forma alguma essa solenidade. O menino sabe da alegria que eu fiquei quando ele me convidou para ser instrutor do quarto curso de comando de operações de divisa. Para mim é algo ímpar dentro da instituição, eu já disse isso. Eu até aproveitar a presença do menino aqui, porque o menino ele é um tipo de cara que faz muita diferença na vida dos outros, né? Eu conheço o Leandro Menino, vou falar assim, que ele é sargento da PM, mas vou chamá-lo dessa forma. Eu conheço o Leandro Menino já há quase uma década. E ele, ao longo desses praticamente 10 anos que eu conheço, ele é um ser humano que faz diferença na vida das pessoas. Seja, né, trazendo a iluminação divina, né, com a canção que ele muitas vezes traz nas igrejas, que ele é um cantor evangélico, tem o dom de cantar e é algo surpreendente, realmente é algo muito, muito bonito. Eu aproveito, menino, até, inclusive, para te fazer um convite. Nós vamos ter um aulão de véspera no dia 15 do próximo mês, no Teatro Madre Esperança Garrido. Eu estou esperando muita gente lá, cara. Muita gente. E a sua presença, você sabe que, né, vai ser muito, muito boa nesse aulão. O que você acha? Dá para ir com a gente lá? Então pronto, já sabia que ele ia aceitar o convite. Tá? Mas vai dar tudo certo. E o menino é um cara que faz muita diferença na vida das pessoas. E eu fico feliz por ter a oportunidade de ter trabalhado com ele dentro do ProErd e agora nós estarmos trabalhando dentro desse projeto Alvo. Quando ele me fez o convite para trabalhar no COD, ele sabe, eu fiquei até emocionado, cara. Por qual razão? Porque nós já temos uma participação importante hoje com a Polícia Militar no termos de formação de pessoas que vão ingressar dentro da corporação. Eu tenho certeza absoluta que o aluno que senta nessa cadeira, nas cadeiras do Alvo, curso preparatório, ele entra dentro da Polícia Militar com uma cabeça, com uma ideia absolutamente diferente da PM. Nós temos policiais militares que são operacionais, está aqui, ó, o Cris, o Presta, está aqui, trabalha lá no GRAER, foi nosso aluno da última turma, está aqui junto com a esposa dele, vai prestar o concurso de oficial, da ponta, o primeiro lá do GRAER, soldado da PM, operacional. O Jefferson, que vai ficar na turma do período noturno, policial da Rotan, nosso ex-aluno Cambal, aluno de novo, voltou aí, vai continuar o preparatório, preparando para oficial. Então, nós já temos uma participação muito importante. Mesmo nessas tropas especializadas, eu tenho certeza que a cabeça desses rapazes, dessas moças, que entraram nesses pelotões especializados, é diferente. Diferente num aspecto que é possível agir com o rigor que exige a profissão, não é, menino? Mas também é possível agir dentro da estrita legalidade. E é isso que a gente espera de vocês. Que você entre lá, você vá para o COD, vá para o GRAER, vá para a Rotan, vá para qualquer lugar, mas que você haja com o rigor que for necessário, na hora que for necessário, e se tiver que, com a sua atuação, né, atirar e matar alguém, que isso, por mais dolorido que seja, que você faça, mas que você haja também dentro da estrita legalidade, em respeito às leis, em respeito às normas, para que você possa chegar na sua casa
e ter a condição de dormir em paz, né? Na sua casa, né? Que é o importante. Valeu, menino. Obrigadão, viu, cara? Valeu. Valeu, cara. Obrigado, viu? Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. O que é a autotutela, então? É o controle que a administração exerce sobre si, né? Isso aqui está na súmula, como eu disse, 473 do STF. E o que trata a súmula 473 do STF? Observem, só aprofundar um pouquinho mais nisso. É com base na autotutela que a administração pode anular atos ilegais ou pode revogar atos inconvenientes. Ou pode revogar atos inconvenientes. Então, olha só, com o fundamento do princípio da autotutela, a administração vai anular os atos ilegais ou então revogar os atos, o que, gente? Inconvenientes. Guarda só isso, nós vamos aprofundar muito mais isso aqui adiante. Tá bem? Guarde só isso por enquanto. Vamos lá. Tópico B. Letra B. Coloque aí, princípio da tutela. Tá, olha só, quando eu olho para o edital passado, para a prova passada, principalmente, o EG, o princípio da tutela esteve em todas elas. Na prova da PC, na prova de soldado e cadete da PM, o princípio da tutela esteve em todas elas. E por que cai muito o princípio da tutela ou da autotutela? Qual a razão? Porque são princípios que muitas vezes o candidato, na hora da prova, pode confundi-los. E há entre eles uma diferença. Por quê? A autotutela é o controle que a administração exerce sobre seus atos, anulando os ilegais e revogando os inconvenientes. Certo? Já a tutela administrativa é simplesmente controle. Controle. Quando eu iniciei os princípios básicos com vocês, no tópico 3.1, eu disse que aqueles princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, eles são aplicados à administração direta e indireta de qualquer dos poderes, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e da União. Não foi isso que eu disse? Tá. Então, eu disse que há a administração direta e que há também a administração, o quê? Indireta. Certo? E há também a administração indireta. Presta atenção. A administração direta, ela é composta por 4 entidades, que são, né? Essa aqui, ó, o medo. Os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União. Essa é a dica mnemônica. Vou até colocar aqui, ó. Já a administração indireta, ela é composta o quê? Da fase. Ela é composta da fase. Fase de fundação pública, de autarquia, sociedade mista e empresa pública. Certo? Sociedade mista e empresa pública. Joia. Quero que vocês entendam o seguinte, ó. Isso aqui a gente vai estudar dentro do tópico, né, que é o segundo tópico do edital, mas que nós vamos trabalhar só na terceira aula, tá bem? Esse segundo tópico do edital, eu só vou trabalhar com vocês na terceira aula. Joia? Tá. Nós vamos estudar isso aqui dentro do tópico administração pública. Você lembra que eu coloquei a administração pública lá no início da aula, direta e indireta? Estão lembrados? Tá. Olha só. As entidades da administração direta são responsáveis pela criação das entidades da administração indireta. A direta cria a indireta. Joia? E exerce sobre elas controle. Então venha para cá, mais uma vez. A direta cria a indireta e exerce sobre ela o que, gente?
controle. A direta cria a indireta e exerce sobre a indireta o que, gente? Controle. Esse controle é finalístico, não é hierárquico. Beleza? Então coloque aí o princípio da tutela. Consiste no controle que a administração direta, consiste no controle que a administração direta exerce sobre os atos da administração, o que, gente? Indireta. Consiste no controle que a administração direta exerce sobre a administração indireta. Só uma cautela, pelo amor de Deus. Este controle é não hierárquico. Por que esse controle ele é não hierárquico? Porque não há entre a administração direta e indireta hierarquia, mas meramente uma vinculação. Vou explicar isso aqui, calma aí. Mais uma vez, não há entre a administração direta e indireta uma hierarquia. O que há entre elas é uma relação de vinculação, de controle chamado de controle finalístico. Tá bem? Controle finalístico. Vou fazer o seguinte, eu tenho mais princípios para trabalhar. Só que eu fiz a opção de trabalhá-los nas matérias subsequentes. Na aula de hoje, eu vou parar por aqui. Eu vou ler as questões, mas eu gostaria que você não fosse embora. Vamos só ler para sentir como que é a Funrio? Vamos lá? Questão fácil a primeira aqui, baba, sem graça, não tem nem como você errar. Quer ver? Olha só. Ei, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, dos distritos federais e dos municípios obedecerá, dentre outros, ao princípio de... Gente, dentre outros, um dos 5 lá. Isso aqui é o caput do 37. Eles pegaram o caput do 37 e transformaram uma questão. Isso aqui, de jeito aqui, simplesmente copiaram. A única coisa de novo que tem aqui é essa parte inicial até a vírgula. O restante é letra de lei. Entenderam? Tá, vamos lá. São 5 princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A alternativa tem que ter uma dessas 5 questões. Lembra que eu disse? Tá aí, matou. Gente, calma, sem ansiedade. Calma, que vocês vão ver aqui, também tem questões com maior grau de complexidade. Não vai também aí desprezando a banca. Joia? Vamos lá, próximo. Olha só, pergunta essa eu considero intermediária, a outra foi baba, né? Essa é fácil. 2014. O princípio segundo o qual o administrador público está em toda atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei. Você só faz o que a lei manda na condição de agente público. Já matou, não matou? Sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilização disciplinar, civil ou criminal, conforme o caso. Qual que é o princípio que impõe que o agente público ele fique sujeito aos mandamentos da lei? Princípio da... Até repetiu, letra B. Legalidade. Joia? Essa foi assim, com um grau um pouco maior de dificuldade, porque exigia de você, pelo menos o conceito. Entendeu a diferença da questão 1 para a questão 2? Gente, vem cá, é preciso compreender, vamos pensar a prova. Calma que vocês vão ver que eu já preparei todas as questões das aulas. Então vocês vão ver também o crescimento de dificuldades ao longo delas. Tá? Vem para cá, olha só. Qual que é a diferença da primeira para a segunda questão? A primeira questão exigia de você apenas saber quais eram os princípios básicos. Os 5. A segunda, o conceito de um deles. Então, quais são os tipos de questões que caem sobre princípios? Ou o conceito, ou apenas saber quais são. Joia? Tá, vamos lá. E a terceira e última questãozinha que eu separei para vocês aqui, tá? Não é que eu não separei mais, gente, não é porque eu não quis. Tá bem? Joia? Vamos lá. Volta. A boa administração pública, olha aqui, essa é boa, hein? Essa questão já é mais difícil. A boa administração pública, direta e indireta, exige princípios básicos a ser seguidos. Básicos vocês já sabem, é o LIMP, certo? Pelos gestores públicos, exceto um princípio abaixo indicado. Então, olha só,
Tem princípios básicos, exceto um. A pergunta pede aquilo que está errado, no caso. Não é isso? Tá, mudou o nível da questão. Olha só, volta para cá. O princípio da finalidade. Existe princípio da finalidade como princípio básico? Claro que existe, gente. Olha para a porra da impessoalidade aí no seu caderno. A impessoalidade não se divide em 3 subprincípios? Não é 3? Quais são eles? Isonomia, finalidade e imputação. Então existe o princípio da finalidade. Eu expliquei para vocês. Agora vamos ver se está certo. Não impede o administrador de buscar um objetivo pessoal que não seja diretamente ligado ao interesse público. Errado. Por que é errado? Porque o princípio da finalidade exige que o administrador persiga apenas a finalidade pública e não pessoal. Está errado. Essa já é a nossa resposta, mas vamos ver as outras? Então essa questão já tem um nível intermediário. Não é assim, baba, mas já dá para compreendê-lo. Vamos lá, vamos ler a letra B. Vamos ler a letra B. Em princípio, todo ato administrativo deve ser publicado, porque pública é a administração. Ou seja, todo ato deve ser publicado porque a administração é pública. Não é isso? Tá certo? Lembra lá? Publicação, né? Tá. O que pública é a administração que o realiza. Só admitindo sigilo em casos especiais, como no diz Segurança Nacional. Ou seja, o sigilo é sempre o quê, gente? Excepcional. Não é a regra. A regra é a... o quê? Publicação. Joia? Tá, então letra B está correta, por isso é a nossa resposta, que a gente está procurando exceto, né? Letra C. Na administração pública, essa questão é difícil. Muita gente erra porque fica pensando no poder discricionário lá. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Já que na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe. Cuidado. Na administração pública há liberdade de atuação, mas não é pessoal, é nos limites da lei. Joia? Pode haver liberdade na atuação administrativa, mas não é uma liberdade pessoal, é a liberdade imposta pela lei. Compreenderam? Então é bem o princípio da legalidade aqui, tá correto. Tá joia? Letra D. Olha só. Os atos do bom administrador deverão estar consubstanciados em 4 regras de observação permanente e obrigatória, que são a legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. Pergunta, faltou a eficiência, a questão está errada? Não, porque não colocou somente. Se tivesse assim, ó, os atos do bom administrador público deverão estar consubstanciados em somente 4 regras de observação permanente e obrigatória. Errado, porque não são somente essas 4 mais outras. Joia? E último, ó, o princípio da impessoalidade imposto ao administrador público deve ser entendido como excludente de pretensas promoções pessoais. Qual é o aspecto da impessoalidade aí? Vedação da promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Correto. Por isso que a letra A é a nossa resposta. Senhores, uma continência para vocês e até a nossa próxima aula sexta-feira. Fiquem com Deus, tá? Sexta-feira eu vou sortear uma camiseta.